já parou para pensar qual é a diferença entre a internet e a web? Se um amigo seu, que não é da área de computação, te fizesse essa pergunta, o que você responderia para ele? Bom, eu vou te falar o que eu responderia. A internet é a rede mundial de computadores. Graças à internet, um computador que está aqui no Brasil consegue enviar uma mensagem para um outro computador que está do outro lado do mundo. Cada computador conectado à internet recebe um número único, chamado de endereço IP, que permite que os computadores sejam identificados e enviem mensagens uns para os outros. Agora, o que são essas mensagens que os computadores ficam trocando entre si? Bom, existem vários tipos de mensagens, porque existem várias aplicações da internet, ou seja, existem diversos usos que nós fazemos dessa rede mundial de computadores. O e-mail, por exemplo, é uma aplicação da internet. Os computadores trocam mensagens de e-mail através de um protocolo de comunicação chamado SMTP, que significa Protocolo Simples para Transferência de Correspondência. Tudo começa com um computador usando a internet para enviar uma mensagem para um outro computador que está conectado e tem um endereço IP tal. Ou seja, o envio da mensagem é responsabilidade da internet. Mas lá no computador de destino está instalada uma aplicação, um software, que entende esse protocolo SMTP e por isso vai saber ler a mensagem de e-mail de forma correta e fazer alguma coisa com essa mensagem, como avisar o usuário que uma nova mensagem chegou. Ou seja, uma vez que a mensagem chegou no computador, a interpretação da mensagem é responsabilidade de alguma aplicação, que nesse caso é a aplicação de e-mail. Uma outra aplicação da internet é a transferência de arquivos usando o protocolo FTP, ou File Transfer Protocol. Novamente, a internet é a rede responsável por transportar a mensagem, que nesse caso é um arquivo qualquer que está sendo transferido, de um computador para o outro. Já a aplicação de FTP é o software que fica nas duas pontas, tanto no computador de origem quanto no de destino, e é responsável por decodificar a mensagem e entender que essa mensagem é apenas um arquivo que foi transferido. E uma terceira aplicação da internet é a web, que é tão comum hoje em dia que muitas vezes nós nem paramos para pensar sobre como ela funciona. Assim como nós usamos o protocolo SMTP para a troca de e-mails e o protocolo FTP para a troca de arquivos, a web usa o protocolo HTTP para trocar páginas da web. E a aplicação responsável por interpretar e exibir páginas da web para os usuários é o web browser, ou simplesmente navegador. A web, assim como outras aplicações da internet, usa uma arquitetura para a troca de mensagens chamada cliente-servidor. Os servidores são responsáveis por controlar as informações e ficam sempre disponíveis, esperando por clientes que vão pedir essas informações. E os clientes são os computadores que fazem requisições para os servidores, recebem as informações e fazem alguma coisa com elas, como armazenar ou mostrar para o usuário. Nós vamos falar mais sobre servidores e sobre como essa comunicação acontece nos próximos módulos. Nesse módulo, vamos ver como as coisas funcionam do lado cliente. Quando falamos da web, chamamos o servidor de web server e o cliente de web browser, ou navegador. E quando falamos da programação para cada um desses componentes, costumamos falar em programação server-side ou back-end para a programação dos softwares que rodam no servidor e programação client-side ou front-end para a programação das páginas web que são exibidas pelo navegador. Existem muitos navegadores web. Os mais populares atualmente são o Chrome, do Google, o Firefox, da Mozilla, o Safari, da Apple, o Internet Explorer e o Edge, da Microsoft, e o Opera. Esses navegadores possuem diferenças entre si e estão em uma eterna competição para lançar tecnologias cada vez mais modernas que tornam as páginas da web mais interativas e mais rápidas para os usuários. Mas todos eles suportam muita coisa em comum, incluindo as 3 tecnologias básicas de desenvolvimento front-end: HTML, CSS e JavaScript. A maioria das páginas web usa essas 3 tecnologias para chegar ao resultado final que o navegador apresenta para o usuário, porque cada uma delas é responsável por uma parte da página. Vamos ver alguns exemplos de páginas web. Essa aqui é a página inicial, ou homepage, da Wikipedia. Essa é a do Globo.com, do YouTube, do Submarino e do eBay. Vamos ver como essas páginas dependem daquelas 3 tecnologias básicas que nós mencionamos. A primeira tecnologia é HTML.
HTML significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. HTML não é uma linguagem de programação, como Ruby, Java, Python e etc. É uma linguagem usada para marcar ou definir a estrutura de uma página web, e por isso é a base de todos os sites que existem. HTML é uma tecnologia padronizada, e um dos motivos para isso é tentar fazer com que os diferentes navegadores que existem interpretem essa linguagem da mesma maneira. A versão mais atual do HTML é o HTML5, que foi lançada oficialmente no final de 2014, embora muitas das novidades que o HTML5 introduziu já estejam disponíveis na prática há muito mais tempo. Esse aqui é um exemplo muito simples de uma página, também chamada de documento HTML. Já o CSS é a tecnologia usada para descrever como deve ser a aparência dos elementos da página. CSS também não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem para descrever regras de formatação. O CSS também é uma tecnologia em constante evolução e atualmente está na versão 3. Esse é um exemplo de CSS, com duas regras de estilo que nós ainda vamos ver como interpretar. E como você acha que seria a web se o CSS não existisse? Vamos ver as mesmas páginas que nós vimos antes, mas agora sem o CSS, ou seja, com todas as regras de estilo desativadas. Essa é a página da Wikipedia original, e essa é a versão sem CSS. Repare que todo o conteúdo, o texto, as imagens, os links, continuam aqui, mas com uma cara totalmente diferente. Se o CSS não existisse, todas as páginas teriam essa mesma aparência, que é definida pelo navegador. Sempre a mesma fonte, o texto preto, links azuis e nada muito além disso. Com o CSS, nós podemos controlar praticamente qualquer aspecto da aparência de uma página. Por exemplo, podemos controlar o tamanho das imagens, que é provavelmente o que a página do Globo.com estava fazendo antes da gente desabilitar o CSS. Também podemos controlar o posicionamento dos elementos, para ocupar melhor o espaço disponível na tela. Podemos esconder elementos que precisam estar na página, mas que nós não gostaríamos de mostrar para os usuários. Podemos deixar a página com o visual único e dar uma identidade visual para cada site, ao invés de deixar todas as páginas sempre com a mesma cara. A terceira tecnologia básica de front-end é JavaScript. JavaScript, ao contrário de HTML e CSS, é uma linguagem de programação, e inclusive é a única linguagem de programação compreendida por todos os navegadores web. JavaScript é usado para tornar as páginas mais dinâmicas e interativas, para definir o que deve acontecer quando o usuário interage com as páginas, quando clica em um botão, preenche um formulário, clica em um link e por aí vai. A versão mais recente da linguagem é a versão 6, embora a versão 5 ainda seja a que é 100% suportada por todos os navegadores. E como seria a web sem JavaScript? Essa é a home original da Wikipedia, com JavaScript, e essa é a página com JavaScript bloqueado. Reparou na diferença? Foi bem sutil. Vamos voltar e ver de novo. Com JavaScript, sem JavaScript. A única mudança visível foi que apenas desapareceu um ícone aqui nessa região. Até agora, nada muito radical, e isso é normal em sites como a Wikipedia, que são compostos basicamente por texto. Não existe a necessidade de ser muito dinâmico, então às vezes é bom manter a simplicidade e não exagerar no JavaScript. Vamos ver agora a próxima página. Essa é a versão original, e essa é a versão sem JavaScript. De novo, com JavaScript, sem JavaScript. Aqui, notamos que o bloqueio do JavaScript já faz bem mais diferença. Muitos elementos aqui no cabeçalho, como a previsão do tempo e a caixa de busca, simplesmente não apareceram, o que significa que eles estavam sendo exibidos pelo JavaScript. Outra diferença interessante são as imagens. Repare que as imagens são inicialmente carregadas com uma qualidade baixa. Isso provavelmente é para economizar o tráfego inicial de dados. Depois, cada imagem é baixada novamente, com a qualidade mais alta e com uma resolução melhor. Vamos ver o próximo exemplo.
YouTube com JavaScript, YouTube sem JavaScript. Aqui já fica claro que muitas páginas do web hoje em dia ficam quase impossíveis de usar sem JavaScript. O menu simplesmente sumiu, e outra coisa que sumiu foi o anúncio aqui no topo da página. Já deu para perceber a importância dessa linguagem, né? Vamos ver como ficaram as outras páginas. Submarino, com e sem JavaScript. eBay, com e sem JavaScript. Sem JavaScript, a página do eBay nem carregou. Essa é uma prática ruim de programação para web, e o ideal é evitar tanto quanto possível que o seu site fique totalmente quebrado se o navegador não suportar JavaScript ou se estiver com o JavaScript desabilitado. Nem sempre isso é fácil. Nesses casos, a melhor opção é fazer como o Facebook, que pelo menos mostra uma mensagem para o usuário avisando que sem JavaScript ele não vai conseguir navegar e sugere alguma alternativa. Vimos quais são as principais responsabilidades de cada uma dessas três tecnologias, e nos próximos vídeos vamos ver como usar cada uma delas.